paz, irmãos, espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui hoje para falar com você sobre o nosso plano de leitura bíblica, o LAB, Lendo a Bíblia Juntos. Nós estamos seguindo um plano cronológico de leitura bíblica, ou seja, a gente está lendo os textos bíblicos na ordem em que os acontecimentos narraram de fato aconteceram. Por isso, então, hoje nós vamos começar o livro de Jó. Nós até ontem lemos Gênesis do 1 ao 11 e vamos pausar aqui então Gênesis para começarmos o livro de Jó, porque a história de Jó se passa anteriormente à história de Abraão. Então, por isso que nós vamos agora ler o livro de Jó. E nós vamos fazer isso no decorrer desse plano de leitura, onde vamos ler os textos bíblicos na ordem em que de fato eles aconteceram, mas não se preocupe, porque dessa forma nós vamos sim ler a Bíblia toda juntos, vamos ler todos os capítulos da Bíblia e no ano que vem vamos ter então terminado essa leitura juntos. Mas hoje então eu quero falar com você sobre o livro de Jó. Quando a gente vai ler qualquer livro da Bíblia, é muito importante a gente entender qual gênero literário nós estamos lendo. Nós tratamos sobre esse assunto no curso de formação cristã, quando falamos sobre a Bíblia. Se você não assistiu esse curso, esse é um momento muito propício para você assistir a essas aulas que foram ministradas, estão todas disponíveis no nosso canal do YouTube, inclusive, em que estudamos a Bíblia. Então, o livro de Jó se trata de um gênero de poesia, e não só poesia, mas uma literatura de sabedoria. Então é importante você saber que a grande parte do livro de Jó se trata de poesia. O livro de Jó começa ali nos 2 primeiros capítulos com um prólogo, onde é uma narrativa e são narrados alguns acontecimentos bem interessantes para a gente entender quem Jó era e o que acontece então com ele. E em seguida nós vemos aí partindo para a poesia, onde Jó se manifesta e fala, e 3 de seus amigos entram num diálogo com ele, que é nos relatado através de poesias. O livro de Jó se encerra, então, também com um prólogo, onde é narrado o que aconteceu com Jó após essa história que nós lemos, para a gente entender qual foi o fim da vida de Jó e o que aconteceu após esses diálogos e essa narrativa que nós vamos ler nesse livro. É importante a gente entender que se trata de um livro que é de literatura de sabedoria, então juntamente ali com os escritos de Salomão, junto com Eclesiastes, Provérbios, esse livro trata da sabedoria. E o interessante nesse livro é que a gente vê a sabedoria humana em contraste com a sabedoria divina. Então, no decorrer do livro de Jó, os amigos de Jó vão buscar entender, juntamente com Jó, o que acontece com ele, se os sofrimentos de Jó se dão em decorrência do seu pecado. E Jó, ele sempre vai responder que ele era um homem justo, temente a Deus, que procurava obedecer a Deus em tudo o que fazia, que oferecia holocaustos, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. E os amigos de Jó vão partir da premissa de que Deus é justo e que Deus responde ao pecado com o sofrimento. E vão dizer então que Jó passava por sofrimentos porque ele havia pecado, ao passo em que Jó sempre responde que não, que ele não estava em pecado e que ele era um homem justo. E nós vamos então ler no decorrer desses diálogos, esses embates, e ao final nós lemos a resposta divina aos questionamentos de Jó. E é muito interessante nós lermos a sabedoria divina e a resposta que Deus dá a esses questionamentos. E o nosso objetivo, então, quando nós lemos, a conclusão que nós chegamos é que a sabedoria divina é muito maior do que a nossa sabedoria. Que os pensamentos de Deus são, sim, muito maiores que os nossos. E que a verdadeira sabedoria não está em entender tudo o que Deus faz ou não faz, mas sim a sabedoria está em confiar em quem Deus é e no que Ele faz, está em confiar em Deus. E ao final então do livro de Jó nós entendemos isso, que Deus é transcendente, muito maior do que nós, e que a sabedoria divina é muito além do que a sabedoria humana, e a gente passa a entender um pouco mais do caráter de Deus. Então o livro de Jó não nos traz uma resposta para o sofrimento humano, ou por que os seres humanos sofrem, como muitos às vezes acham que é o que vai acontecer nesse livro, mas não, o que esse livro nos mostra é a sabedoria divina e os pensamentos de Deus muito além dos nossos, e que Deus é sim justo e bom. Então,
na leitura desse livro, que eu e você venhamos a entender um pouco mais sobre quem Deus é. E nesse tempo em que vivemos, um tempo de sofrimento, nós possamos a buscar mais a Deus e a buscar entender as verdades espirituais, entendendo que a sabedoria de Deus excede muito a nossa. No decorrer desse livro, nós vamos estar aí com alguns devocionais e conversando um pouco mais sobre esse assunto, mas a princípio é isso. Que Deus abençoe a sua vida e que nessa leitura do livro de Jó você seja muito edificado, entendendo esses movimentos que acontecem dentro dessa leitura. Que Deus abençoe.